Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Depois dessa prece maravilhosa da nossa irmã Vani, desse coral maravilhoso, e que nós estamos aqui com os nossos corações abertos para aprendermos mais um pouquinho sobre como orar, como buscar, como pedir, como entender as nossas necessidades, como entender aquilo que realmente Deus quer para nós. Deus nos coloca no caminho para nosso aprimoramento moral, intelectual e espiritual. Então nós vamos falar sobre o capítulo 25, Buscai e achareis. Então a gente vai ler o item 1 e nós vamos começar a meditar um pouquinho sobre o que Jesus quis dizer com buscai e achareis. Então esse item número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo: ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. São Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Jesus havia acabado de discorrer sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. E Salomé, mãe dos irmãos Zebedeu, Tiago e João, se chegou a Jesus para lhe fazer um pedido. E Jesus, olhando-a no fundo dos seus olhos, lhe disse: que quereis? Ela então disse: Senhor, quando edificardes o reino dos céus na terra, coloca meus filhos, que são os seus discípulos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus olhou para ela mansamente, ternamente, e disse: não sabeis o que pedis. Imagine Jesus olhando mansamente e ternamente, falando essa frase para você. No momento que você está lá, deitado, ou no centro, ou em algum lugar que você está com as suas necessidades maiores, materiais, com as dificuldades que todos nós estamos passando na família, no nosso convívio social, no nosso sistema político, pedindo que todas essas dificuldades materiais sejam abrandadas, sejam diminuídas, sejam transformadas de uma hora para outra. Como a gente se sentiria se Jesus olhasse eternamente e dissesse: não sabeis o que pedis? E é o que acontece a maioria das vezes. Nós não sabemos o que pedimos. Não sabemos porque ainda somos como se fossem crianças espirituais, imaturos ainda nos seus sentimentos emocionais, nas nossas emoções. Nós ainda não aprendemos a nos conhecer. Nós ainda estamos gatinhando. Não, já estamos andando com o andador. Para entender o que é a providência divina. Entender quando Jesus fala que tudo que a gente pede será dado. Entender que Deus está sempre nos dando aquilo que nós necessitamos. Não aquilo que nós queremos. Não aquilo que nós buscamos imediatamente. Não as facilidades que nós buscamos.
Porque a tendência do ser humano, a nossa tendência, é terceirizar situações, pedidos. Então a gente sempre delega alguma resolução, alguma coisa que a gente tem que resolver, algo, ou talvez impasses na nossa vida, a alguém que a gente julga que entenda, que conheça mais aquilo. Então, de repente, um líder espiritual, alguém que a gente acha que intelectualmente tem mais conhecimento, alguém que nos inspira confiança. Essa pessoa, ela pode trazer alguma orientação, mas ela não sabe o que se passa dentro de nós. Ela não sabe a necessidade que nós temos. Por que a gente está passando por aquela situação? Qual a verdadeira proposta de Deus naquele momento, naquela dificuldade que eu estou passando? E será que se realmente se abreviasse essa dificuldade, se Deus abrandasse aquela dificuldade, será que eu ia realmente aprender alguma coisa com aquela situação? Porque a maioria das vezes, aquela frase em que a gente conhece, que Jesus falou, ajuda-te que o céu te ajudará, a gente quer que ajuda-te que o céu faça por nós. Então, muitas vezes a gente fala, ai, espiritualidade, meu anjo protetor, meu amigo espiritual, seja lá quem a gente confia, ai, não deixa que aconteça tal coisa. Não, ajuda que muda tal coisa. Né? E a gente não pode delegar isso nem para o desencarnado e nem para o encarnado. Porque a lei primordial que Jesus pregou, no seu dia a dia, na sua vivência aqui como humano, é a lei do trabalho, que consequentemente é a lei do progresso. Se não tiver trabalho, ação, se a gente não fazer, se a gente não construir alguma coisa, não só no plano material, mas no nosso plano emocional e no nosso plano espiritual, nós não vamos progredir. Então essas duas leis andam de mãos dadas, a lei do trabalho e a lei do progresso. O grande problema hoje é que a gente não quer ter trabalho, né? Com essas tecnologias, com tantas facilidades que a gente tem, muitas vezes uma pequena dificuldade já se torna uma grande dificuldade. A gente já enxerga dessa maneira, né? A gente está preso ao tempo ainda, né? A gente é escravo do tempo. Então, muitas vezes, a gente tem que dar um certo tempo para que a gente possa compreender o que está acontecendo. Respirar fundo, olhar em derredor, analisar. E a gente, às vezes, acha que está perdendo tempo com isso. Para quê? Né? É assim e pronto, eu enxergo assim, eu vejo assim, eu vou continuar fazendo assim. Né? E não é bem isso que acontece. E mesmo quando a gente já caminha, já procura conhecer melhor o Evangelho de Jesus, como todos nós estamos aqui, eu acredito que todos aqui já faz tempo, que já procurem compreender e vivenciar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, sempre tem um desafio. E um dos desafios maiores da gente fugir de nós mesmos, da gente não olhar para nossas atitudes, para nossos sentimentos, para os nossos pensamentos no dia a dia, é olhar para o exterior e sempre criticando, sempre julgando, sendo que Jesus colocou como prioridade a gente não julgar. Né? A gente julga os outros e julga nós mesmos. E o pior de tudo isso é que a gente sempre põe um defeito. A gente reclama. Né? A reclamação está em todo momento na nossa vida para a gente fugir de nós mesmos, para a gente fugir daquilo que a gente necessita, para a gente compreender o que a gente precisa. Sem falar de quando a gente fala da vida dos outros, mas a gente não vai falar disso hoje. Né? A reclamação é o nosso pior hábito. Então, reclamar é clamar aos céus que aquilo continue. Quanto mais eu reclamo, mais a situação vai se perpetuar. E reclamo de tudo. Né? Eu reclamo se chove, eu reclamo se está calor, eu reclamo se está frio.
Eu reclamo se eu trabalhei muito, graças a Deus, né? Que eu tenho trabalho, que eu estou trabalhando. E se eu tivesse parado? Aí eu reclamo também. Né? Eu reclamo de alguém lá do meu trabalho que me faz sentir mal, que me faz sentir por baixo. Agora, por que essa pessoa faz eu sentir isso? Por que ela ecoa dentro de mim? O que dentro de mim tem vamos falar assim, de igual daquela pessoa que eu critico, que eu reclamo? Então, eu fico clamando o tempo todo. Né? Em 2015, um pastor americano, ele começou no seu grupo, né, que ele era responsável, né, religioso, uma campanha, não sei se vocês estão lembrados, sobre Por um Mundo Sem Reclamação. Alguém está lembrado disso? Correu muito na internet. Era uma pulseirinha lilás, e eles vendiam essa pulseirinha, a pessoa punha no punho, e estava escrito Por um Mundo Sem Reclamação. E como é que funcionava? Né? Eu punha a pulseirinha, eu até pus a minha, porque assim a gente aprendeu o que a gente tem que fazer, o que a gente vai falar, né? E você põe qualquer pulseirinha, e aí você se propõe em 21 dias não reclamar. De nada. Mas de nada mesmo. Né? Nem se for, de repente, o cachorro passou na frente do carro, você, eita, sei lá, fala alguma coisa em relação a isso. Não reclamar de nada. Né? Cada dia que você não reclamar, a pulseira permanece no seu braço, por exemplo, direito que você colocou. Quando você reclama, você já muda, já perdeu tudo que você fez. Você põe a pulseira para o outro lado e começa tudo de novo. A média das pessoas para conseguir ficar sem reclamar 21 dias seguidos era no mínimo 4 meses. Né? Confesso para vocês que desde o dia que eu me propus a fazer isso para vir falar aqui, mais de 15 dias, eu não consegui parar de tirar a pulseira de um lado para o outro, a pulseira daqui. Né? Quando a gente vê, a gente já reclamou. A gente já falou de uma coisinha. Né? Você está o dia inteirinho, chega de tarde, você fala de uma coisa. Até uma coisa que você acha que não tem importância nenhuma. Mas isso te desvia a atenção. Isso faz com que a gente fuja de nós mesmos. Faz com que a gente fique preso à matéria. Fique preso ao plano dia a dia. Né? E aí, às vezes a gente acha que tá bom, né? A vida está me levando, está indo bem, eu tenho um trabalho, eu tenho tudo o que eu preciso, e ótimo, né? Está ótimo, mas será que eu estou agradecendo a Deus? Será que eu estou conversando com Deus? Será que eu estou perguntando para Ele se eu estou fazendo bom uso de tudo aquilo que eu estou recebendo? Aí, de repente, alguma coisa acontece. Então, minha vida estava cheia de certezas, de repente a incerteza chega. E aí, eu vou até Deus fazer uma oração, pedir para resolver essa incerteza, uma doença, uma traição, uma perda de emprego, um acidente, várias situações que nos causam insegurança. E como que eu me sinto? Vocês já perceberam como vocês se sentem quando acontece esse tipo de coisa e a gente vai ao Pai, vai pedir a Deus? Quantas vezes a gente se sente só, totalmente solitário, totalmente triste, totalmente perdido? E não consegue nem fazer uma prece. Não consegue. Não sabe o que falar, não sabe até o que pedir. Por quê? Porque eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sinto, eu não sei como eu vivo, eu não sei o que eu devo fazer. Então, por quê? Porque no dia a dia eu não cultivo isso. No dia a dia eu não paro à noite e vou desligar a TV, não vou assistir o jornal, vou fazer uma leitura edificante, vou pegar um livro, o Evangelho, vou pegar um livro de Emmanuel, de André Luiz, vou dar uma reflexionada sobre o que está escrito lá, umas páginas. Vou preparar para dormir, né? Vou me desligar da matéria, por maior tormento que tenha sido meu dia. Né? Eu vou respirar mais fundo e pedir a Deus que durante meu sono eu possa... meu corpo físico possa descansar, mas que minha alma, o meu espírito possa estar em contato comigo mesmo e entender o que os meus orientadores espirituais, que é Deus neles, né, mais perto de nós, os nossos amigos que sempre estão ali, nossos espíritos familiares, têm a nos orientar, a nos dar uma luz, uma orientação.
E a gente, às vezes, dorme tão atribulado, dorme muito mal, acorda várias vezes na noite, né? Ou tem que tomar um medicamento para dormir. E aí os amigos espirituais querem ali ajudar, dar uma orientação, e a gente não consegue ouvir, não consegue ver e acorda pior do que dormiu. Né? Resultado de como nós vivemos o nosso dia a dia, presos ainda à matéria. Imagine os escolhidos de Jesus, né? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, 12 mais diretos, né? Um deles, Pedro. A gente vai achar assim, nossa, né? Se eles foram escolhidos, eles foram preparados pela espiritualidade. Eles vieram com uma missão. Jesus escolheu e aí Jesus ia ter os companheiros que iam dar o apoio, que iam ajudar, né? Na verdade, os discípulos, eles representam, cada um tinha uma personalidade, uma peculiaridade da nossa alma, dos nossos emoções que tem que ser trabalhadas, e eles tinham um pouco mais aflorado, e aí era como se fosse uma representação da humanidade ali naqueles 12 discípulos. Então, se a gente lê o livro Boa Nova, a gente vai ver discorrendo sobre as várias situações em que Jesus conversava com cada discípulo, e a gente vai percebendo as situações emocionais de cada um e aquilo que eles pedem, aquilo que eles desejam, as explicações que eles pedem, e a gente vai vendo em nós. É muito interessante, se vocês, quem não leu ou já leu, releia Boa Nova, mas com esse outro olhar, né? Não só vendo a história, o que Jesus fez, como aconteceu, de que maneira aconteceu, mas veja as entrelinhas. E eu trouxe algumas páginas para a gente tentar reflexionar sobre a oração, sobre o pedir, nesses momentos em que Jesus estava com os seus discípulos. E tem uma situação inicial que aconteceu com Pedro, Simão Pedro, que a gente sabe que era um pescador, uma pessoa rude, humilde, né? Não tinha muitos conhecimentos intelectuais, mas muito generoso, uma pessoa dos discípulos, o mais, vamos falar assim, aquele mais, que a gente vê aquela pessoa amorosa, né? E a mulher, a sogra, né, do Pedro estava muito doente, ficou muito doente, e Jesus a curou. E após a cura da sogra de Pedro, passado algum tempo, ela começou a reflexionar. A gente mora numa casinha tão pequenininha. Jesus vive aqui, come aqui, muitas vezes está aqui, traz os discípulos para ficar aqui, né? A gente tem tanta dificuldade, e ele é o rei dos reis, né? Ele tem tanto poder, me curou, cura tanta gente. Por que ele não pode ajudar a gente? E aí ela foi até Pedro, né? E falou para ele isso, né? Jesus é tão próximo a você, será que ele não pode dar um jeitinho, né? A gente não passa necessidade, a minha filha, sua mulher, tem que plantar para colher, né? A gente mora numa casinha apertada, né? Jesus não podia melhorar essas coisas, né? E o Pedro, ele ficou balançado com isso, ficou pensando, né? E ficou procurando uma ocasião para conversar com Jesus sobre isso. E certa feita, certo momento, o Pedro, como quem não quer nada, né, chegou até Jesus e disse: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Aí Jesus disse para ele: Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditais, Simão,
que em todos os séculos da vida humana recorriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado eles tivessem? Então, se em todos os tempos, desde a criação do homem, da criatura humana, sempre eles pediram da forma como podiam, a gente sabe as várias formas como nós fizemos, até somos capazes de fazer sacrifícios humanos para pedir, louvar a um Deus, né? E será que Deus não nos ouvia? Senão a gente não ia continuar pedindo. Não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. Aí o Pedro achou uma brecha para ele falar, né? Então, todas as nossas orações são ouvidas, Jesus falou. E aí o Pedro, muito respeitosamente, falou para Jesus: se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência? Quando Levi, que é Mateus, ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros. Como explicar que Joana de Cusa disponha de servas numerosas, quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta? Quantas vezes a gente não se faz essa pergunta? Quantas vezes a gente fala: por que fulano tem poder e eu não tenho? Por que fulano tem facilidade e eu não tenho? Né? Aí Jesus, com toda a paciência, ouviu atento as palavras e disse: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos nós somos servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje, pescas. Amanhã, pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem intencionado, que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores, o outro os pensamentos. Outros, as do trigal que o pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Então aí Jesus vai discorrendo da necessidade do trabalho, de todo o trabalho, né? Que todo trabalho é digno e que é importante, contanto que nós façamos com o nosso coração aberto e com amor, sem reclamar, né? E ele fala bem isso no fim: é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então, todo o trabalho, tudo aquilo que me é proposto, não só o meu trabalho de ganho, sustento material, mas o meu trabalho que eu me proponho a fazer é um trabalho fraterno, um trabalho voluntário também. O trabalho, de repente, de ter um convívio dentro da minha família com certas dificuldades, é um trabalho, é uma ação. Entra na lei do trabalho, né? Antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana, necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo. Então, fazer com amor, né? Seja como rei ou como escravo. Certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Então, nós estamos no lugar certo, nós estamos convivendo com as pessoas certas, nós estamos onde nós necessitamos para a nossa evolução espiritual, não para o nosso bem bom material, que muitas vezes não é, né? E muitas vezes a gente tem o material, mas não tem a união, a harmonia que a gente desejava dentro da família. Mas é a nossa necessidade. Eu luto tanto, eu vou no centro, eu queria tanto que meus filhos também viessem, ou que meu marido viesse, ou que minha esposa viesse. Eu queria fazer o evangelho do lar, que todo mundo participasse, mas eu não consigo. Faça a sua parte. Cuide de você. Não adianta eu querer mudar o outro.
né? A gente tem que mudar a nós mesmos, tem que nos burilar a nós mesmos. E através do nosso trabalho, do nosso exemplo, da nossa maneira de reagir no dia a dia, é que as pessoas podem mudar. Então, se eu quero que alguém mude, a gente tem que mudar primeiro. As nossas reações, as nossas maneiras de falar, de agir com determinadas pessoas, com situações que nós estamos convivendo, que aquilo, não, de repente, não nos está sendo confortável. Não adianta a gente querer que as coisas mudem se a gente não fizer diferente, né? E depois de que Jesus ouviu tudo isso, né, essas palavras confortadoras de Jesus sobre a importância de estarmos atentos ao nosso trabalho, à nossa missão, aquilo que a gente está proposto para a nossa vida, o Pedro ainda perguntou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Então ele quis perguntar assim: como que a gente deve fazer essa oração? De que maneira a gente deve fazer essa oração? Aí Jesus responde: em tudo. Deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai o segredo das íntimas aspirações, os seus anelos, esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. Então, eu não vou pedir para tirar, eu vou falar. Eu estou realmente cansado, eu tenho tal dificuldade, mas não vou falar, me tira essa dificuldade. Eu falando com Deus, eu conversando com a espiritualidade, do jeito que a gente achar melhor, a gente está falando conosco mesmo. A gente está abrindo para a nossa consciência aquilo que vai no nosso coração, né? É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Olha que coisa importante que Jesus falou. A prece ela tem que ser natural, tem que ser a todo momento, no nosso dia a dia. Se é como a respiração, é em tudo, né? Em minhas pequenas atitudes, nos meus pensamentos, na minha maneira até, de repente, de me sentar, de andar, da minha postura, né? A gente não repara na postura da gente. Muitas vezes eu fico só olhando para baixo, cabisbaixo. Muitas vezes ou então altivo, não olho para baixo, só para cima, com meu orgulho, né? Muitas vezes eu estou andando a passos vacilantes, caio muitas vezes. Por quê? Porque meu corpo vai responder o que a minha mente está passando. Se eu me sinto vacilante, se eu me sinto cansado, se eu me sinto desamparado, eu vou, às vezes, tropeçar, eu vou cair. Eu vou, às vezes, sofrer um acidente, quebrar algum órgão, algum braço, alguma perna. A mente controla tudo. E o corpo mostra. Então, começar a prestar atenção também no nosso corpo. Como que a gente ora com o nosso corpo, né? Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu senão nos dias de incerteza e angústia do coração, falou Jesus. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o Pai amoroso e leal, de que somente o procurem os filhos nos momentos de infortúnio, por eles criados, por nós mesmos criados. Quem criou o infortúnio somos nós mesmos. Não é Deus, não é um castigo que eu estou pagando porque na outra vida eu fiz alguma coisa. Deus me infligiu tal castigo. Não, fui eu que criei. Fui eu que trouxe para o meu perispírito, para a minha aura energética, para o meu modelo biológico que vai moldar o meu corpo. Isso tudo que está acontecendo. Até a doença. Principalmente a doença, né? É indispensável, então, que ele fala, então, que se as ameaças é cruel, então, em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao caminho da providência divina, que tudo lhe concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para suas necessidades, que é o que a gente quer, né? Então, em face a esse caminhar que a gente tem, essa maneira de agir, a gente sempre pede
uma solução imediata para aquilo que a gente tem necessidade. Sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. Então a gente esquece quando está tudo bom, esquece até de agradecer, mas na hora que vem a dificuldade, aí a gente vai procurar, né? Claro que para Deus isso não tem importância, porque na parábola não é que não tem importância, não é uma coisa que Deus vai falar, não vou fazer, vou te castigar, né? E o exemplo está na parábola do filho pródigo, que saiu, botou tudo a perder da sua herança e foi recebido pelo pai de braços abertos, que é o Senhor, que recebeu o pai, é Deus, né? Recebendo seu filho que voltou para sua casa depois de aprender as lições do sofrimento e da dor, né? Simão, então, se sentia que tinha aprendido muitas coisas. Mas ele sentia isso, mas ele não conseguia entender, ele não conseguia transcender aquelas palavras de Jesus. E isso Jesus fala que muitas vezes ele tem que falar em parábolas, porque as pessoas tinham dificuldades de transcender, de entender o que ele estava dizendo. E continuamos assim, né, a ter essa dificuldade. Mesmo assim, com tudo isso que Jesus já tinha conversado, né, tudo que Jesus falou, Pedro deixou passar alguns dias, pensou bastante, a coisa acalmou, né? A gente faz muito isso, né? Ele estava, Jesus, então, junto com todos os discípulos conversando e falando de novo sobre a prece. E aí o Simão pediu a palavra e falou o seguinte: Senhor, eu tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Então, quantas vezes a gente faz isso, né? Eu me esforço, eu sei de tudo isso que ela já falou. E vou botar em prática, né? Vou me esforçar para saber pedir. E aí Jesus olhou para ele e repetiu a mesma pergunta que ele tinha feito para Salomé. De uma maneira diferente, mas é a mesma coisa. E que tens pedido a Deus? Imperturbável, né? Como Jesus era, né? Mas a gente traz aquela remanescência de imaginar, quando a gente fala, parece que a gente sente assim Jesus falando, né? Aí Pedro respondeu: tenho implorado a sua bondade a Deus, né? Que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Simão Pedro, depois de estar convivendo com Jesus, depois de ouvir tantas coisas maravilhosas de Jesus, ainda não tinha conseguido alcançar, né, como nós ainda, a transcendência do que ele tinha falado, e estava pedindo coisa material. Jesus, então, contemplou longamente. Imagina aquele silêncio que você faz uma pergunta bem inconveniente e alguém só fica te olhando. Dá um mal-estar, né? Foi isso que Jesus fez. Ele ficou contemplando Pedro e lá dentro dele ele estava examinando a fragilidade, né, da intelectualidade de Pedro, né, para trabalhar com ele, para trabalhar na obra evangélica. Contudo, aqui é interessante, ele fala, contudo, Humberto de Campos nos fala, né, evidenciado mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, Jesus esclareceu com brandura e convicção. Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Então, quantas vezes não nos acontece isso? Quantas vezes, né? Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, sempre que a gente procurar Deus
para entender o que está acontecendo, para procurar uma orientação, para procurar uma luz, para a gente entender aquilo que está acontecendo e resolver o problema, receberás pela oração os bens divinos de consolo e da paz. Pedro guardou silêncio. Finalmente parece que compreendeu. Um dos filhos de Alfeu, um dos discípulos, porém, reconhecendo que o assunto interessava de sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. E foi nesse momento que Jesus ensinou a oração dominical, a oração do Pai Nosso, uma oração em que nós louvamos a Deus acima de tudo, que nós agradecemos a Deus as oportunidades, que nós nos colocamos ali frágeis, necessitados, humildes, pedindo perdão para que sejamos perdoados, pedindo pão material, mas para que esse pão nos dê o conforto para que possamos seguir na nossa jornada espiritual, pedindo a proteção das nossas ilusões, dos nossos sonhos. Quando ele fala, livrai-nos do mal, né? Uma oração que ficou eternizada por Mateus. Quando ouviu aquela oração, viu a importância da oração do Pai Nosso. E está ali no capítulo 7 de Mateus, a oração dominical, que tanto nos comove o coração, né? E depois daquele momento, seguiu Jesus ensinando. Porque todo esse acontecimento que a gente narrou, ele acontece logo após Jesus. Isso na sequência de Mateus, não necessariamente foi a sequência cronológica, né? Após o Sermão do Monte, em que Jesus nos dá a fórmula de bem viver, de evoluir, de crescer espiritualmente, né? E para terminar, falando também sobre a oração, em uma outra situação, Jesus já com João, o discípulo João, quando eles se dirigiam a pé para Jericó, num local bem árido, bem seco a região, né? Eles se deparam com um lavrador cavando um poço. E o João tinha perguntado para Jesus como ele deveria fazer. Também perguntou como ele deveria agir na ação, que a gente falou aqui em relação a agir, orando, né? Orando, agindo, fazendo, né? Então, quando a gente fala em oração, hora da ação. Então, orar, agindo, fazendo. Então, João perguntou para Jesus, como eu posso fazer isso, né? E aí eles estavam caminhando e viram, naquele lugar seco, árido, e viram esse lavrador cavando um poço. E aí o João questiona, né? Mas como ele vai encontrar água, né? A dificuldade. E Jesus senta com ele ali perto e começa a observar. E João pergunta, né, essa situação da falta de água. Então Jesus fala da importância do respeito à natureza, da necessidade de que tenha o dia de sol, da necessidade que tenha chuva, da certeza que nós vamos ter aquilo que a natureza nos oferece de acordo com as nossas necessidades e que nós temos que agir dessa maneira. Então, se tem que chover, mesmo que essa chuva vai causar estragos, nós temos que fazer chover. Se tem que haver o sol, nós temos que brilhar, né? E aí ele falou, ficaram observando esse senhor cavando. Se ele estava cavando, nós temos que imaginar que para encontrar água lá no subsolo, tinha que ter chovido. Então, ele confiava que aquela chuva que teve há muito tempo tinha um reservatório lá embaixo e que ele ia encontrar. Então, esse senhor, esse lavrador, ele não estava prostrado de joelho ou no templo pedindo para chover. Ele não estava falando, chove, meu Deus, faz chover. Não, ele estava cavando um poço para achar água. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que cavar o poço, não é ficar pedindo que a chuva venha. Então, essa é a lição que Jesus quis mostrar.
E é claro, né, que a água jorrou e muito, porque Jesus estava ali. E o lavrador confiou. Então nós temos que confiar. Nós temos que acreditar que a gente nunca está só. Que a nossa oração, se for justa, se nós nos prepararmos no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, o que nos for justo, o que nos for necessário, o que nós realmente for para o nosso crescimento espiritual, nos será dado. Nunca será negado. Como disse Jesus, sempre as nossas orações são ouvidas. Nós nunca estamos sós. Nós vamos receber aquilo que nós precisamos. Só que a gente precisa cavar o poço, como o lavrador estava cavando. Trabalho, firmeza naquilo que a gente quer, certeza, confiança em Deus, confiança na providência divina, confiança que nós somos capazes, que nós somos filhos de Deus, que nós somos depositários das leis de Deus dentro de nós, que através da nossa vida aqui na Terra, como humanos, faz despertar esses tesouros que Jesus disse, que as traças não rói e que os ladrões não roubam. Né? E que a gente possa, nessa noite, nos sentirmos motivados para fazer com que a nossa luz brilhe cada vez mais e que nós possamos orar na ação em todos os momentos da nossa vida do dia a dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nós essa noite. Fique em paz.